Então, estamos aqui, eu, professor André Rocha, estamos iniciando aqui, gente, o nosso primeiro episódio do LatoCast, nosso podcast de educação, na qual aqui nós vamos falar de várias coisas muito bacanas, envolvendo vários assuntos na área da educação, na área de empreendedorismo, aspectos culturais, e estamos muito felizes de estar iniciando esse grande sonho de termos o nosso primeiro podcast aqui no nosso colégio, no Colégio Lato Senso, e que vai abrilhantar ainda mais a nossa escola e os nossos profissionais que virão aqui e também os profissionais da nossa casa que está aqui presente. Bom, eu, André Rocha, sou filósofo, educador, coach educacional, trabalho aqui nessa instituição e estou aqui com a professora também que vai me acompanhar, minha âncora, juntamente comigo desse podcast, a professora Lívia Sá, né, que está aqui presente, e temos dois grandes convidados para falar sobre o nosso tema, que é um tema bastante polêmico, um tema muito legal, por sinal, hein, gente? O tema sobre escolhas profissionais, né? O desafio que há hoje em dia para a gente poder fazer a escolha. E você, jovem, deve prestar bem atenção que esses dois profissionais que estão aqui, primeiramente, agradecer a presença de Salomão Nunes, que é formado em administração pela Universidade Estadual do Amazonas e atua como diretor de carreiras na empresa Paulo Pedrosa. Headhunter. Isso aí, a professora Lívia Sá. E temos aqui a presença da professora Luana Jensen, que possui licenciatura em Letras, Português e é bacharel em Jornalismo e atualmente é professora de Português do nosso colégio, Colégio Lato Senso. Seja bem-vinda, professora Luana, seja bem-vindo, Salomão, para esse tema convite. Tão legal. Ficamos muito felizes com a presença de vocês aqui no nosso podcast, né, Lívia? Exatamente. Gente, sejam todos muito bem-vindos ao nosso LatoCast. E se você está com dificuldade, ainda não se encontrou na sua escolha profissional, ou se quer aprender um pouco mais a respeito desse assunto, é aqui hoje com a gente. Vamos lá? Bom, o nosso tema são os desafios da escolha profissional. E nós estamos aqui com um profissional, né, que nos ajuda nessa escolha de carreiras e de profissões. Depois a gente vai conversar um pouquinho se há ou não há diferença entre a palavra carreira e a palavra profissão, que isso acaba se perdendo um pouco aí no contexto social por causa dos estigmas que são criados. Mas antes disso, nós vamos conversar com a Luana Jensen, minha querida parceira de língua portuguesa, de redação, de gramática, de tudo, né, gente? Porque ela é maravilhosa. Aliás, ela é bonita, viu? Querida, conta pra gente aí um pouquinho a respeito de como foi a sua escolha profissional, quais foram os desafios que você encontrou aí nessa caminhada e como que você fez para escolher. Daí, vai, conta um pouco pra gente. Vamos lá. Bonitos e bonitas aí, prestem atenção. Então, gente, eu sou gaúcha e, como toda gaúcha, toda criança, fiz algumas coisas na infância, como dança, balé, teatro. Então, acho que, como toda menina, aquelas primeiras profissões sempre vão passando pela cabeça. Eu quero ser bailarina, eu quero ser atriz, eu quero ser professora, eu quero ser isso, quero ser aquilo. Mas no ensino médio, durante o ensino médio, segundo e terceiro ano, eu estudava pelo turno da manhã na escola regular e à tarde eu fiz um curso chamado de produção gráfica, que foi dentro de uma gráfica na cidade. E esse curso ele tinha duração de 1 ano e nós passamos pelos 4 setores da gráfica. Então, a criação do livro, a ideia, a escrita, a parte da editoração, como era feita a chapa da impressão, todo o processo de impressão e o acabamento até entregar o livro, o material, enfim, para a venda. E durante esse curso, no ensino médio, eu achei aquilo ali fantástico e decidi que eu queria ser jornalista e eu ia até a minha própria revista. E aí eu sempre brincava com os meus colegas que eu já sabia todo como funcionaria a produção, então nenhum funcionário ia me passar, né? Exato, me passar a perna. Só que eu era já uma adolescente, assim, um pouco antecipada, então eu tinha ciência que eu não tinha uma boa escrita para ser jornalista. Qual foi a idade que isso aconteceu aí, pra gente ter uma noção? 16 anos, 16 anos. segundo ano do ensino médio. Tá, tudo bem. Mas eu tinha essa ciência, eu não escrevo bem para ser uma jornalista, eu preciso desenvolver melhor a minha escrita. Então eu fiz um planejamento no ensino médio a longo prazo, que eu cursaria letras, aprenderia a escrever e depois cursaria o jornalismo. Certo.
O plano estava todo pronto, né? Todo traçado. E Muito eu bem. iniciei o plano desta forma. Ah. Fiz a faculdade de letras primeiro, nos primeiros semestres, sempre aquelas rodas de apresentação, nome, por que quer fazer letras e tal. Eu era a única da turma que não queria ser professora. Deixava bem claro que era só para aprender a escrever e ser jornalista depois. Certo. Enfim, só que no meio da faculdade de letras, né, vai começar daqui a pouco o estágio, é preciso ir para a sala de aula, querendo ser professora ou não, Sim. porque eu optei pela licenciatura. E aí, enfim, né, quando vocês começarem a pesquisar, justamente isso, a licenciatura você já sai formado para poder dar aula. E no bacharel, não, você aplica aquela ciência, mas não na sala de aula. Enfim, para eu não ir direto para o estágio, o que eu fiz? Quando eu fui estudante de cursinho, eu participei de um projeto da universidade, que era um cursinho preparatório popular, e os alunos das licenciaturas da universidade davam as aulas. Certo. Eu fui aluna desse cursinho. Sim. E aí, o que eu pensei? Bom, agora é a minha vez, eu posso dar um retorno para outros jovens que também têm o desejo de estudar no cursinho para entrar na universidade, não tem oportunidade de pagar, eu voltei lá no cursinho, eu tô fazendo letras, quero dar aula aqui. Você participou, você foi beneficiada por esse projeto? Eu fui beneficiada por esse entendi. projeto. Ah, E aí E eu surgiu aquele resolvi- sentimento de empatia, né? Já estive Exato. nesse lugar. Então, e vou dar um quero retorno retribuir, também né? para a sociedade. Muito legal. Já que eu estudei lá, ajudou na minha aprovação Sim. na universidade, voltei para dar aula. Você sabia que eu tive essa mesma sensação? Primeira vez que eu senti alguma coisa pela docência foi dentro de um cursinho aqui em Manaus. Que eu precisei fazer Geografia e História do Amazonas. E eu vim do Ceará, vim de Fortaleza. E lá a gente não estuda, né? Porque é Sim. regional. E quando eu entrei no cursinho, isso tem... que eu já estou aqui há 19 anos. Eu olhei aquilo, achei tão fantástico. Até então, nada de docência tinha passado pela minha cabeça. Eu pensei em fazer várias coisas. Pensei em ser piloto, advogada, médica. Bem perdida, gente. E aí, quando eu entrei, que eu vi aquele universo, eu falei, nossa, que coisa bacana. Né? Mas e aí? Continua. Eu posso aproveitar um experimenta. pouquinho? Essa questão é muito interessante que a Lívia está falando, porque também eu tive que fazer todo um discernimento para descobrir que eu era professor, né? Porque, na verdade, quando eu inicio, né, o processo de discernimento como professor, eu estava vivendo num seminário. Olha aí. Né? Eu estudei para padre, então, de uma certa forma, veja a mudança vocacional que houve. Eu saí da minha casa muito cedo, né? Primeiro para fazer um discernimento vocacional voltado para uma área, na área espiritual, e de repente lá dentro eu descubro que há essa possibilidade de ser professor, e também a vontade de ter uma família fez com que eu mudasse todo o meu itinerário vocacional. Mas continua, Luana. Show. E aí, voltei para aquele cursinho e comecei a dar aula de literatura no primeiro ano. Aí, no ano seguinte, já assumi literatura e português. E aí, comecei o estágio obrigatório da faculdade. Uhum. Enfim, e no cursinho, ali na sala de aula, dando aula, que eu quero fazer isso aqui. Olha aí. Então, só foi na prática que eu descobri que eu gostaria de ser professora. E isso é interessante, Luna, porque você também passou pela prática quando participou da gráfica, né? Sim. Chegou a trabalhar ou foi um projeto? Foi um curso que era ofertado. Certo. E no final, no último ano, eu trabalhei ainda depois como funcionária mesmo Certo. por 6 meses. Pronto. E o mais interessante disso tudo é que ela não queria ser professora. Não, Vamos lá. Sim, ela Isso ela- exato. desenvolveu ali uma não sei se a palavra certa seria uma aversão, mas talvez qual seria a palavra certa? Quando você bota na cabeça que você Não vai quer fazer. alguma coisa, mas sem uma justificativa prévia. Eu acho que o que aconteceu, nos dois casos aqui, acho que a primeira coisa aí foi que eles deixaram, se permitiram. Sim, sim. Segundo ponto aí, que eu acho que é importante na escolha da carreira, é você conseguir ampliar os horizontes. Isso. Né? Então, assim, acha que só é aquilo. Eu só me interessei por aquilo, ou só ouvi falar sobre aquilo, então é isso que eu quero. Enquanto você deixa, às vezes, de olhar o mercado como um todo, as outras profissões. O que está correlacionado também, né, com aquilo que eu quero fazer. Quais são as outras opções que elas se aproximam disso que eu quero fazer. Né? Então, já vi pessoas assim frustradas, porque estudou direito por anos, se formou, e viu que depois a pessoa tinha muito mais habilidade comunicativa e queria partir, né, querer esquecer tudo aquilo que gastou, né, tempo. Sim.
investimento, Isso ocorre mesmo. conhecimento. Exato. Né? Ele queria ser palestrante. Ok, vai ser palestrante na tua área. Sim. Se especializa mais, É. né? E vai ser palestrante na sua área jurídica. Né? Vai para esse nicho aí que talvez não tenha muitos palestrantes na sua área. Né? Então, eu acho que aqui houve justamente isso, né? Essa permissão primeiro. Né? Porque às vezes outras a áreas. gente Eu achei luta bem ali, não interessante. quero, né? É Ah, isso. não, é isso aqui, não vou sair Gera do um foco. bloqueio, era a palavra que eu Gera um queria dizer, bloqueio, né? Você gera um bloqueio e eu vou cursar a língua portuguesa para me aperfeiçoar porque eu não me considero uma boa jornalista, que eu não escrevo bem. Então existem aí algumas crenças limitantes no meio do processo e aí essa busca por se tornar uma pessoa melhor, mais capacitada, fez você viver experiências que acabaram, né, contemplando melhor aí a tua escolha carreira, dela a tua escolha profissional. profissional. Uhum. E, na verdade, ali até no meu caso, não seria uma aversão de ser professora, por Isso, exemplo. eu achei a palavra muito forte também. Mas foi uma organização de objetivos. Se eu queria ser uma boa jornalista no que eu fosse fazer. Isso. Então, para eu fazer isso bem, eu precisava das letras. Mas não tinha passado pela cabeça ser professora, mas a princípio não tinha nada contra em ser também. Mas, enfim. E aí, no cursinho, eu me descobri como professora. Gostei da dinâmica de trabalhar com os alunos, de estar ali com adolescentes ou adultos, já que era cursinho. Enfim, e finalizei o curso de graduação em letras. E no ano seguinte, eu já comecei a trabalhar como professora. Legal. E trabalho até hoje na educação. Mas, mesmo gostando, escolhendo, me sentindo confortável como professora, eu tinha o meu sonho, o meu desejo de ser jornalista. Então, o que eu fiz? Durante o turno da manhã e da tarde, eu trabalhava como professora e à noite eu cursei jornalismo. Olha aí, interessante. Não Legal. abandonou, né? Não Isso. abandonei o meu desejo. Ou seja, na verdade, você complementou, uniu o útil ao agradável, é isso? Exatamente. Que E legal. aí, à noite, eu fazia o jornalismo. E no último ano de faculdade, aí sim, eu fiquei só com uma escola pela manhã. E à tarde, passei um ano com as duas profissões ao mesmo tempo, logo que eu me formei em jornalismo. Trabalhava à tarde no jornal e de manhã na escola. Com as duas áreas. Legal. E aí depois, ao longo do tempo, enfim, juntando oportunidades e o gosto pela sala de aula, eu fui trabalhando mais tempo com a educação em si. O interessante é que, no teu caso, são duas áreas muito próximas. Exato. Né? Isso. Duas áreas que têm a ver com a comunicação, com a escrita, com o discernimento das ciências, cultura e tudo mais. Mas, Salomão, vamos lá. E aqueles alunos que apresentam dificuldades no sentido de se encontrarem perdidos, não saberem de fato qual curso, qual carreira escolher. Que dica você dá para essa galera que ainda não escolheu e também não faz a menor ideia do que pretende seguir? Exato. Olha só. Na verdade, as respostas surgiram aqui. Né? E é o primeiro ponto que se fala muito hoje. Hoje se fala em você ser protagonista da sua carreira, né? Sim. E Exatamente. aí nós já encontramos aqui algumas respostas. A primeira dela é o autoconhecimento. Eu acho fundamental. Perfeito. Eu preciso me conhecer, né? Ela sabia exatamente disso, né? O que eu gosto, né? Quais são as disciplinas que eu mais me aproximo, onde estão as minhas melhores notas, onde talvez eu não sofro tanto para estudar, né? Porque às vezes o aluno ele é bom e ele tira nota boa em todas as matérias, mas talvez numa ele tem um esforço dobrado, triplicado do seu tempo para conseguir tirar uma boa nota. Isso. E em outras não, existe a facilidade. Então, assim, o conhecimento. Quais são as habilidades? Né, que eu tenho? As minhas características, a minha personalidade. Então, o primeiro ponto é isso. Salomão, como é que eu posso, então, me autoconhecer? Né? Olha, existem ferramentas para isso hoje. Existem plataformas na internet, inclusive, que fazem esse tipo de mapeamento. Né? Existe teste vocacional, mas muito cuidado, já falar sobre isso. Mas pergunte do seu pai, da sua mãe. Talvez daquele professor, né, que você está ali mais tempo. Sim. Imagina uma professora dessa na minha sala de aula. Mas já era um coach ali desde pequeno, né? Desde Pronto, adolescente. exatamente. Trocar uma ideia com o professor, sair ali do básico da matéria, né? Expor isso. Então, assim, nesse autoconhecimento, a primeira coisa é você se expor, perguntar do professor de confiança, né? Do colega, do amigo, a melhor amiga, né? Então, exponha essa dúvida. Não sofra com ela. Porque isso para quem está saindo ali do ensino médio, isso muitas vezes se torna um problema sério,
né? Isso pode levar a ansiedade, a medos, a depressões, com medo do futuro. Isso. Gente, é normal ter essa ansiedade e esse medo no sentido da dúvida. No sentido da dúvida. Salomão, Mas isso disponha. aí que você está falando é muito importante, até porque às vezes o aluno ele diz o seguinte: não, mas eu não tenho capacidade para isto. Mas às vezes eu pergunto para o aluno, até mesmo no meu direcionamento que eu dou como coach também para ele, né, como professor e coach. Mas quem é que colocou isso na sua cabeça? Explica um pouquinho melhor também essa ideia de que às vezes dentro desse processo de escolha ele coloca na cabeça dele de que ele não é capaz de alcançar isso aí. Como é que Olha só, ninguém nasce pronto, gente. E Eu não estou pronto até hoje. Todos nós aqui. pronto, Né? isso Então, é primeiro deixar claro isso, que ele não tem que ter uma resposta 100% pronta. Uma a gente já falou, que é o autoconhecimento. legal. O segundo é, de fato, pesquisar. Você precisa pesquisar. Né? Hoje, gente, tem muitas opções. Né? Você pega uma área de tecnologia, ela se desmembra em várias. Medicina em várias especializações. Então, você precisa, de fato, pesquisar o assunto. Né? E aí você vai unir com aquilo que você se aproxima daquilo que você gosta. Mas tem que pesquisar. Já dá para o aluno dessa idade começar a trabalhar o famoso network. Isso não é uma coisa só para o profissional que é gerente, quem é de RH, quem é da área comercial. Não, né? Talvez o aluno vai para casa daquele amigo, né? Fazer aquele lanchinho na casa do amigo. O que os pais daquele colega Chega lá e faz? descobre que o pai do amigo é advogado. Exato. Mas é advogado de qual área? De qual área? E assim, né? Quer ser médico? Né? Minha esposa passou por isso, né? Ela queria muito ser médica. E aí o pai dela conseguiu ela passar um dia no hospital. Né? E no outro dia ela falou assim, não é isso que eu quero. Né? Então qual é o esforço? É uma área maravilhosa, com propósito, tem um retorno financeiro muito bom muitas vezes, mas como é que você está disposto a isso? Né? Aos plantões, né? Ao tempo da faculdade que é acima das demais, a especialização que ela é muito mais prática. Né? Então assim, será se você está disposto ao Natal, ao aniversário do seu Pagar filho, esse preço? você não está lá? Isso. Né? Olha aí, Lívia, eu acho muito interessante essa fala dele, porque a gente também pega aquela veia de que existem algumas profissões que acabam se tornando moda, né? Moda, de que realmente você tem que ser um advogado por causa da família, como ela vai, um engenheiro, um médico, né? Gente, não existe só medicina, nem só direito. Exatamente. Legal. Existem inúmeras áreas, né? Mas o ponto aí principal é você saber que você vai conviver com isso no mínimo 8 horas por dia. E todos os Sim. dias da E sua vida. todos os dias da sua vida. Isso é muito importante ser frisado. Então, assim, isso tá Importantíssimo alinhado com isso. felicidade. Felicidade. Uhum. Você escolher algo por modismo, você não vai aguentar por muito tempo. Você talvez vai ser um profissional frustrado, infeliz, e a probabilidade, a chance de você fazer uma mudança lá na frente é muito grande. Tem problema de mudar? É claro que não tem. Você mudou, eu mudei. Eu mudei depois de 16 anos, eu mudei. Né? Eu saí de tecnologia e fui para a gestão de pessoas. Agora sim, qual é o cuidado aí? Esse tempo. Sim. Tudo que você faz na vida, você gasta o seu tempo, que você poderia estar fazendo qualquer outra coisa. Dinheiro, recursos, né? E o terceiro é, de fato, a sua energia e sua inteligência, que você poderia estar aplicando em outra coisa. Então, tem muito cuidado. Você passar 5 anos numa faculdade para depois você fazer uma mudança, esses 5 anos aqui, talvez eu consiga extrair alguma coisa para esse novo que eu quero. Às vezes não. É uma mudança radical. Né? Então, para isso a gente está aqui. Exatamente. Pra isso Legal então, isso. Legal isso, Salomão. Muito bom. Assista esse tipo de podcast. Né? Para quebrar esses paradigmas. Quando eu converso com eles, eu falo muito que a gente tem que observar 3 parâmetros. E aí vamos perceber isso. É o currículo, né, daquela profissão. É você pesquisar o que aquele profissional faz. A rotina dele. Exatamente. Quando eu falo currículo, eu falo de matérias, né, de conteúdo. Né? É isso mesmo que você achou que nesse curso você encontraria? A rotina, que aí entra o network. Você conhece alguém? Tem algum ex-aluno da sua escola? Algum amigo do seu irmão? Algum parente? Algum primo? Alguém que você admira? Tenta conversar com essa pessoa. Entender um pouco a rotina dele. E hoje,
Você tem, por exemplo, LinkedIn, gente. Tá aberto o currículo de todo mundo para qualquer pessoa ver. Pega alguém da área, não é? E vê justamente o que ela falou de conhecimentos técnicos, é o que a gente chamou de hard skills, que são esses conhecimentos técnicos. Como é que alguém quer ir para engenharia e não gosta hoje de matemática, não gosta de cálculo? Impossível, não tem como. Você vai reprovar. Vai reprovar, sim, sem dúvida. E aí é quando a gente percebe que ele, de fato, não fez uma escolha e que ele está sendo conduzido para uma profissão, para uma carreira que ele, de fato, não sabe nem o que é. Por pressão, às vezes? Pode ser por pressão. Duas pressões aí, né? Isso. Vocês comentaram ainda há pouco. Primeiro, pressão dos pais. Exatamente. Eu tenho um negócio... É um negócio que sustenta a família, você tem tudo, tem viagem. Eu tenho um escritório de advocacia, eu tenho uma clínica. Você precisa cuidar. E se nós morrermos, com quem fica? Isso. Exatamente. Gente, o que eu sempre falo é o seguinte, se você ama seu filho, você quer a felicidade dele. Não é? Importante isso. E aí o que acontece? Não é? Forçar isso talvez vai ser arranhar o relacionamento com o pai, com a mãe, com os familiares, né? Daqui a pouco esse menino está fugindo de casa porque não aguenta esse tipo de pressão. Segundo, que talvez você vai levar ao futuro dessa empresa à falência. Isso. Porque não é isso que ele quer. Ele não vai trabalhar com felicidade, né? O propósito dele naquele como o pai tinha. Né? E aí perde as duas coisas, o filho e a empresa, porque vai quebrar. Exato. Né? Não vai ter a continuidade daquela tradição por conta de uma pessoa que não tem capacidade para levar essa tradição adiante, né? E a outra é essa pressão da sociedade, de achar, como nós falamos, que é só medicina, que é só direito, né? Talvez hoje vai mudar isso, né? Ser influencer, não é isso? Essa que é a grande questão aí, que uma pergunta que nós estávamos trabalhando aqui um pouquinho antes de começar o nosso podcast. Hoje há essa ilusão um pouco aí, Salomão, da ideia de que a gente pode criar um caminho profissional, uma certa vocação diante desse mundo da internet, que é muito... André, que é muito um atalho, né? Um atalho. Um atalho para o sucesso. O atalho para o sucesso. E alguns jovens até conversam, mas acho que o caminho não é mais assim tão a questão da universidade, né? Talvez seja o caminho ali de ser um influencer, as startups que estão aí. Explica um pouquinho, Salomão, como é que a gente pode ver isso, se isso não é apenas assim uma visão também dentro do modismo, uma visão distorcida da realidade. Como que está o mercado? Isso, né? como é que está o mercado nessa área? Gente, isso é até polêmico. É até polêmico falar isso, né? E a responsabilidade nossa aqui, diante da sociedade, nesse momento que a gente vai falar aqui, né? E eu fiz questão de jogar um pouquinho de sal na ferida, né? De influenciar as pessoas. Mas, gente, olha só. Você tem que saber, a informação, o conhecimento, ele sempre vai estar à frente. Sim. Né? Quais são as tendências? Pode ser esse o caminho, né? As coisas estão mudando, né? Os canais de comunicação, né? Desde quando uma ferramenta como o WhatsApp, presente, né? o WhatsApp seria um meio de comunicação, né? E hoje é a ferramenta de trabalho. Né? Então, assim, existem realmente essas tendências. E aí você vê nessas revoluções industriais, né? Nós estamos vivendo o que se chama hoje a quarta revolução industrial, que é a famosa indústria 4.0. Sim, sim. E todas as revoluções, elas quebraram empresas, profissões deixaram de existir. Porém, a contrapartida foi muito boa. Muitas outras profissões e muitas novas empresas. Né? Hoje você vê um banco com 8 anos de mercado passando à frente de gigantes de décadas. Por atualizações no Então, campo sim, digital, né? A gente tem que ter esse cuidado também. Pode ser um caminho? Pode ser um caminho, né? Mas tem que ser muito bem avaliado. Né? Porque, de repente, isso lá na frente pode gerar uma frustração. Acabou a moda, e aí? Tô perdido. Eu não tenho alternativa, eu não tenho plano B. Então, isso é uma opinião minha, né, Salomão. Eu acho que o caminho do empreendedorismo é fantástico. Os países de primeiro mundo, as grandes potências, né, elas têm uma veia empreendedora muito forte. Né? E talvez o Brasil não se encaixa nessa... Existe muita sorte, às vezes. Né? Mas quando a gente vê os números, né, em 5 anos, 80% das empresas que abriram fecham. Né? Isso é um número preocupante. E aí vem do que isso? Às vezes da falta do conhecimento na área, no produto, não é? Habilidade, né, empreendedora, as decisões assertivas que o empreendedor tem que ter. Não dá para ele passar... Tem que levar em consideração aquela máxima que fala assim, que a sorte acompanha sempre os bem preparados. Os bem preparados. Então, assim, eu defendo
que você consiga, quer empreender, se prepara para isso. Né? Ah, mas por que o CEO de uma gigante tecnologia saiu da faculdade? Ele é um em quantos milhões? Isso. E até, Isso é muito importante. aproveitando sobre isso, por exemplo, eu entrei na faculdade de jornalismo em 2012. Certo. Em 2011 foi assinada a lei que não precisava mais de diploma para ser jornalista. É verdade. Então, é a minha segunda profissão. Na teoria, não precisa de diploma para trabalhar. Mas eu pergunto para você, se conversarem com as pessoas que trabalham no meio jornalístico de fato, TV, jornal, rádio, quantas pessoas estão lá dentro que não são formadas? Perfeito. Porque a diferença entre Perfeito. entender e saber a técnica e simplesmente ser um conhecido que vai ser indicado. Isso, é. Então, não ser algo obrigatório em alguns campos não significa que você vai ter Vai sucesso excluir naquilo. a sua formação. Quero contratar. Exato. Eu vou querer alguém que teve uma preparação melhor, É uma uma capacitação formação melhor. exatamente. Sim. Então, na hora de contratar, a gente tem que observar sempre assim, qual é o meu diferencial em relação aos outros? Né? O que eu tenho a mais do que os outros? Então, não se conforme, às vezes, com o básico. Né? A lei diz que eu não preciso. Mas será se eu tiver, não é melhor? Sim. Eu não me sobressaio aos outros? A minha empregabilidade não aumenta em relação aos outros? Né? Então, é isso que tem que ser pensado. Então, voltando, né, a questão da faculdade. Né? É claro, né, a área de tecnologia é uma área, por exemplo, que você vê adolescentes de 13, 14 anos Os nativos digitais, né? Exatamente, ali no seu quarto, com o computador Sim. e fazendo, né, mágicas ali da tecnologia. Ok, mas a gente está falando de uma área específica. Né? Isso. E é uma área que ela está, né, no passado, medicina e advocacia foi ali crescendo, aumentando, tecnologia está acontecendo isso, né? E é importante frisar que ela assessora as outras áreas. Exato. Né? Então, às vezes, as pessoas pensam na tecnologia de uma forma isolada. Mas, por exemplo, você acompanha aí, vários são os professores que entraram no mundo digital. E aí você vem com a sua capacitação de docência e aí entra naquela opção, naquela ferramenta. Aproveita ali, como que eu posso dizer, gente? Me ajuda. Essa moda, é uma moda que vai te beneficiar. Né? Porque Na Essa verdade, tendência, essa né? Isso. tendência. essa A gente tendência, na verdade, tem pessoas, uma equipe por trás. Os grandes Isso. influencers digitais, claro que muitos começam, aí volta que nem aquele exemplo, é 1 em 1 milhão que vai começar do zero, simples lá em casa e vai dar certo. Mas a grande maioria que está por aí ou tem uma família com recursos financeiros que ajuda no início, Exato. e automaticamente essa pessoa tem, na verdade, uma equipe de profissionais. Tem, às vezes, um jornalista, alguém que é RP, que vai fazer os textos que essa pessoa vai falar. Tem alguém que está comandando como é feita a gravação, como utilizar as mídias sociais em si. Olha, isso aí é muito importante que a Luana está falando, porque muitas das vezes eles têm uma ideia muito na base de um idealismo. Eles não entendem que realmente existe todo um suporte para você ser um profissional da internet, né? Que a gente... E aí vem já que o nosso tema é justamente os desafios da escolha da profissão, Sim. né? Cuidado com o objetivo dos outros. Exato. É o seu objetivo. Ótimo. Era muito claro o objetivo que ela tinha. Isso é uma fala muito Exatamente, boa. é. Muito Né? boa. E ela foi construindo, né, ações, é um plano de ação ali. Né? Sair Ações. da ideologia e passar né? pro concreto, né? Em algum momento ela fez alguns ajustes, e isso é importante, porque se eu tenho uma tendência nova, opa, não é mais esse MBA, é esse outro MBA. Ah, não é essa faculdade, agora tem uma mais específica para aquilo que eu quero. Tem a engenharia ali mais específica. Exato. Né? Então, assim, você também vai fazendo esses devidos ajustes. Mas não é o objetivo do outro. Né? Isso não é suficiente para manter, né? O que o outro alcançou. Você não sabe o caminho, a trajetória, Exatamente. o que surgiu, as oportunidades, um network específico que surgiu na vida daquela pessoa. Exato. Né? Então, é um cuidado muito grande hoje em você espelhar, né, os seus objetivos nos outros. Né? Então, assim, eu tenho o objetivo que aquela pessoa tinha, aquele profissional, né, e muito ligado, às vezes, a certas conquistas financeiras. Isso. Né? E eu costumo falar, toda e qualquer profissão, se você quiser ser o melhor naquilo, você pode. Né? Então, você pode se destacar, você pode ser o melhor. E aí, você precisa fazer aquilo que nós falamos, pesquisar e estudar. Mas isso na minha região tem espaço? Exatamente. Isso Será é que eu não preciso ir importante pra também. fora?
Gente, eu vou comentar rapidinho, porque um dos pontos que eu acredito nessa escolha da profissão é ampliar os horizontes. Né? Então já é um recado, inclusive, para os pais. Né? Também amplie os horizontes do seu filho. Eu tive uma oportunidade fantástica. Né? Meus 2 filhos são alunos aqui da instituição, desde pequenos. Né? E nas últimas férias agora, eu tive condições de levá-los em 3 universidades americanas, dentre as maiores. Né? A faculdade de Yale, lá em Connecticut, e Harvard e MIT, né? De tecnologia. Então, não dá para levar? Mostra, tem internet, né? Mas assim, amplie o horizonte. Às vezes você está muito naquele meio, né? Todo mundo aqui, né, é advogado na família. Dentro da caixinha. Ali, não sei se é isso que eu quero. Uhum. Né? Amplie esse horizonte, né, para a pessoa. Quais são as outras possibilidades? Né? A indústria 4.0 está vindo aí. Pessoal de engenharia, por exemplo. Gente, é um mundo novo, totalmente novo. A gente está falando de impressão 3D. A gente está falando de IoT, internet das coisas, né? Metaverso, né? Metaverso, né? Aí você tem aí Alexa, você tem aí Tesla, os carros autônomos. Então o pessoal de engenharia aí, né, tem um futuro aí brilhante, né? Para quem escolher. Você tem a inteligência artificial, é o que se fala hoje. Agora, né? É a inteligência artificial, né? Mas é tudo você podendo usar da melhor forma, né? Um professor consegue usar a inteligência artificial maravilhosamente bem. Exato. Mas ele unir a tecnologia, a base dele, ele também não vai ser cópia dos outros. Ele não vai ser aquele que vai só copiar. Ele tem uma identidade, Ele né? tem uma identidade. Perfeito. E é isso que destaca. Então, olha, procure saber de fato ali o seu propósito de vida. Né? Isso está muito atrelado à felicidade, né? Ao que você vai proporcionar para a sociedade. Né? Aqueles teus objetivos ali, se é em relação a você, se é em relação à sua família. Né? Então tudo isso aí tem que ser pensado nessa hora. Um dos momentos mais difíceis da vida é justamente essa escolha. E requer muita coragem, né? Muita. De você se permitir, né? Se autoconhecer, né? Como nós falamos aqui no início, e entender que você precisa de fato respeitar a sua identidade, os seus propósitos e seguir, né? Por mais que seja difícil, mas tem que seguir. E unindo isso que a Lívia comentou com a ideia do objetivo, é justamente a dica também que eu posso deixar para os bonitos e os pais. Gente. Atenção! Justamente hoje, diferente da minha época, vocês já têm uma educação socioemocional, que a ideia é justamente construir junto com a família e com o seu pensamento individual o projeto de vida. E aí, para mim, a palavra-chave para tudo acontecer é planejamento. E aí você vai sentar e vai anotar o que eu quero da minha vida, qual é o objetivo. Nesse objetivo eu preciso pensar o que eu gosto de fazer eu consigo fazer, o que eu gosto de fazer eu não consigo fazer e o que eu não gosto de fazer. E entre essa intersecção começar a organizar o que eu quero, o que eu preciso fazer para chegar lá. Qual é o apoio? Né, Luana? Ações. É importante. Porque entre o sonho e a realidade tem uma caminhada. E essas ações... E o planejamento ajuda nessas ações. Quando, como, com quem pode me ajudar. Exato. Então organizar o objetivo da vida. Nessa fala da Luana, que é fantástica, né? Ela falou uma coisa muito importante, a questão, galera aí, viu aí socioemocional, quanto que é importante, nossa escola já vem frisando isso desde 2019. O projeto disciplina, na verdade, que é o LIVE, que é a inteligência de vida. Aqui no nosso colégio a gente tem, né, o laboratório de inteligência de vida, que trabalha bem essa parte. E a pergunta que eu coloco para você é a seguinte: por exemplo, a gente tem às vezes o aluno, ele chega para a gente e diz o seguinte: professor, eu já tenho o que eu quero fazer, ele já frisou aquilo, ele realmente está objetivando. Porém, o que a gente percebe, eu estava conversando com a minha parceira aqui, a Lívia, o aluno, às vezes, nesse meio percurso, ele não consegue organizar a sua forma de chegar lá, né? A gente fala aí, a gente chama isso de um outro eu nosso que acaba nos sabotando. A gente tem aquela vontade, a gente tem aquele sonho, tá com aquilo na cabeça, mas como é que a gente poderia, esse jovem, esse rapaz, essa moça, poderia fazer para manter o foco? Porque às vezes eles mesmos acabam se perdendo no meio do percurso. Otimizar e direcionar, Isso, né? otimizar e direcionar, exatamente. Olha, desejo e querer, o cemitério está cheio de gente lá, que morreu com a ideia na cabeça.
Talvez a cura da AIDS, do câncer, né? Chegar na Lua em um dia, não sei, os projetos que tinham ali que não colocaram para fora, né? Então, não basta só o eu gostaria, o eu queria. Isso tem que sair da cachorra, da cabeça, isso tem que ir para o papel. Como ela falou, papel. Planilha, né? Isso tem que se organizar. Existe um ingrediente que para o latino, para o brasileiro, e eu sou amazonense, posso falar, e para os amazonenses, né, que estão nos escutando, que é um ingrediente muito especial, né, e às vezes assim, raro de se encontrar, chamado disciplina. Ok. Então, assim, não basta só querer. Por isso que você vai ver, às vezes, pessoas super talentosas, mas que aquele que se esforça mais, né, ele acaba Superando alcançando o talento, né? e superando o talento. Exato. Né? Então, assim, você quer isso, então, quais são os meios? Né? Ela falou, né? Eu tenho um objetivo macro, eu tenho que quebrar isso. O que eu preciso agora? Porque se na sua cabeça está que você tem que fazer uma universidade, você quer ser o melhor médico, quero fazer uma universidade lá fora, uma universidade nos Estados Unidos, gente, você precisa estar com inglês bacana. Né? Então, uma das metas se torna ali o inglês. E aí você parte, como é que é a melhor forma? Quais as alternativas que eu tenho para aquilo? Né? É um professor particular? A preparação que eu vou fazer é igual a dos outros que vão fazer medicina aqui no Brasil, né? Então eu tenho que buscar o concreto, não é verdade? Exatamente. Então, eu quero ser biólogo marinho. Olha, não é o lugar aqui, Amazonas, que você tem que ficar. Ele ficou encantado com o Discovery, e aí... Isso. Né? E aí? Então, assim, não é jogando um balde de água fria. Eu acho que se esse é o seu objetivo, é isso que você quer, então lute por isso. Mas aí você precisa saber, né, quais são as barreiras, os obstáculos, aonde buscar esse conhecimento, né, quais são as melhores universidades. Né? Aluno do Lato Sensu já tem aí algo muito bom, que é esse preparo, né, que se tem para passar em grandes universidades. Não é à toa que eu escolhi meus filhos aqui. Ótimo. Né? Para estudarem aqui. Então já tem essa base. E aí tem que realmente planejar. Você tem que ter um trabalho aí, né, de realmente estudo. 8 horas por dia ali, sabendo, o trabalho já começa antes. Né? Já começa antes. Né? Então, se organizar de fato. Tem que ter agenda. Né? Tem que ter leitura. Né? Então, e outra, esse desejo, ele tem que ser o teu combustível diário na busca daquele sonho. Né? Então, eu conheço pessoas que elas, jovens, adolescentes, que têm, a gente percebe muito isso, né? Um sonho de poder retribuir aos pais aquilo que eles fazem. Né? Eu conheço pais de alunos Lato Sensu que fazem um esforço, né, de realmente colocar numa escola como essa para manter. Né? E muitos alunos eles querem retribuir. Então, se alimentar. Que isso volte para você sempre na dificuldade, porque vão existir dificuldades. Né? Existir dificuldade? Com certeza. Muito, Todos né, os caminhos, gente? independente Todos. do sonho. Né? E aí é aprender a lidar. Existiu quem falou para você que não ia dar certo? Com certeza. Não é por aí o Pra caminho? que tá fazendo 2 faculdades? Vai fazer tal Tá coisa perdendo direto. tempo. Exato. Né? Então eu acho que a organização aí é fundamental, né? Então tirar realmente da cabeça, colocar, estruturar ali um planejamento, o que é para daqui 6 meses, para daqui 1 ano, para daqui 3 anos. Isso tem que estar muito claro. Senão, Alice no País das Maravilhas, o gato encontra, ela pergunta que caminho tomar, e ele diz que para onde, já que ela não sabe para onde ela quer ir, Qualquer caminho serve. O problema é que qualquer caminho serve para te levar para qualquer lugar também. Exatamente. Qualquer lugar. Legal. Muito legal. Reflexivo, né? Fechamento? Poxa, Vamos lá? excelente, Fechar? Lívia, Excelente, né? Bacana, nossos convidados aí, show de bola, gente. Eu espero que vocês aí tenham aproveitado o máximo nesse primeiro episódio do LatoCast. Salomão, Luana, né? E que esse papo realmente não se esgote aqui, né, Lívia? Verdade. Gente, para finalizar, eu quero deixar aqui uma dica em nome de todos nós. Autoconhecimento, tá? Vista-se de clareza, traça o seu planejamento, tá? Seja correto consigo no sentido de se permitir, de se entender como cidadão, né? Como pessoa. Converse com a sua família, caso seja necessário um profissional para te ajudar nessa condução da escolha profissional. Não pense 2 vezes em contratar, em solicitar uma ajuda, para que você não fique aí andando em círculos sem saber e nesse sofrimento que é desnecessário, tá bom?
Então, toda sorte para vocês na escolha profissional e espero que vocês estejam conosco no próximo LatoCast. Exatamente. Obrigado, gente. Um abraço, até a próxima.